Olá, irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui para uma rápida reflexão sobre o assunto que nós iremos estudar no culto, primeira parte do programa do dia 4 de março de 2023. E nesta oportunidade nós estaremos iniciando algumas reflexões pensando sobre a volta de Jesus. E neste primeiro momento, nessa primeira reflexão, nós vamos pensar sobre promessa da sua volta. E depois nós, no outro momento, vamos pensar sobre o nosso preparo. Num terceiro momento, vamos pensar sobre o fato de a vinda de Jesus ou a volta de Jesus, ela vai reunir nessa oportunidade todos os salvos, todos os santos, desde Adão até os justos da geração em que Jesus vai voltar. E, por fim, nós vamos refletir sobre o juízo final, porque depois da segunda vinda de Jesus a este mundo, nós só teremos o juízo final e a sua execução depois do milênio, na segunda ressurreição. Falar sobre a volta de Jesus ou sobre a vinda de Jesus, para esclarecer os irmãos que tanto uma expressão quanto a outra, elas refletem a mesma realidade. Quando falamos da volta de Jesus, é porque estamos falando que ele foi para o céu. Depois da sua ressurreição, ele foi para o céu. Então, a sua volta quem foi. E Jesus foi para o céu. Mas se falarmos também na segunda vinda de Jesus, também é correto. Porque ele teve a sua primeira vinda a este mundo, ele veio quando nasceu, se fez homem e nasceu entre nós. Muito bem, para pensar que as promessas referentes a Jesus Cristo, ou as promessas que vieram a se cumprir com a pessoa de Jesus Cristo, vamos pensar que os irmãos, o povo que viveu antes de nascer Jesus, eles não conheciam o Filho de Deus com esse nome. O nome Jesus foi dado ao Messias, ao Filho que nasceu de Maria. E José foi orientado por Deus a que colocasse esse nome no menino, cujo menino nasceria pela gravidez de Maria, sua noiva esposa, quando ele foi orientado a que não deixasse Maria, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo, não se tratava de alguma conduta irregular dela. Então Jesus é conhecido a partir do tempo em que nós conhecemos, quando ele nasceu de Maria. Mas antes, ele era anunciado, ou o Filho de Deus, o personagem que haveria de resgatar, manifestar-se para resgatar os homens, para redimir a criação, a redenção humana e a restauração de todas as coisas. Então, era o Messias. Depois que nasce Jesus, acrescenta-se Cristo, Jesus Cristo.
tanto a expressão Messias quanto Cristo, na nossa língua, no nosso português, refere-se à mesma coisa, ungido. Cristo e Messias, ungido de Deus. Línguas hebraica e grega, não é? Os nomes diferem, mas dizendo na nossa língua a mesma coisa. Muito bem, mas o fato é que Jesus veio e ele, com a sua vinda, o Messias, aliás, veio e nasceu um menino que recebeu o nome de Jesus. Depois, Jesus Cristo, ungido de Deus. Muito bem. Concernente à primeira vinda de Jesus ou a vinda do Messias, nós sabemos que ela foi anunciada por muito tempo e desde sempre, aliás. A primeira promessa referente à vinda do Messias está lá naquele texto clássico, Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus anuncia para os nossos pais que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Naturalmente, era uma referência ao Messias que havia de vir e que veio e que nós o conhecemos como Jesus. Muito bem, o nosso texto base para falar sobre a segunda vinda de Jesus é Atos no capítulo 1, versos 9, 10 e 11. E o texto está dizendo assim: e quando dizia isto, falando de Jesus, as últimas instruções que ele dava a seus discípulos, eles estavam olhando para Jesus falando e de repente ele foi elevado, Jesus subiu e ele foi subindo até que ele foi ocultado dos olhos deles. O verso 9 do capítulo 1 de Atos. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Eles foram olhando para o firmamento, Jesus vai subindo até que ele desaparece no firmamento. E eles olhando para cima, enquanto eles estavam olhando, verso 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco e lhes perguntaram: por que, homens galileus, vocês estão olhando para o céu? E explica: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É uma promessa explícita a respeito do retorno de Jesus. Esse texto não carece de interpretação, e ele está dizendo com todas as letras, da forma mais clara possível para a gente entender, que Jesus voltará. E nessa palavra desses anjos, esses 2 homens que falaram com os discípulos, está aqui implícito outras informações. Por exemplo, ele voltará do mesmo modo que para os céus o vistes ir. Portanto, ele voltará de forma visível. Como ele subiu visivelmente aos olhos dos discípulos, quando ele voltar, o seu retorno também será visível. Então, além da promessa de que Jesus volta, ele voltará de maneira visível. Pois bem, na introdução a gente vai lembrar que na primeira vinda de Jesus, ou na vinda do Messias, muitas promessas haviam, muitas indicações haviam de que ele viria. E agora, para nós que vivemos depois que Jesus veio na sua primeira vinda e nasceu entre os homens,
para nós fica fácil de entender. A gente olha as profecias e depois olha os acontecimentos que envolveram a pessoa de Jesus e a gente vai encontrar coerência, a gente vai encontrar a informação correspondente a cada uma das promessas, a cada uma das referências que se fazia a respeito da vinda do Messias. Mas para as pessoas que viveram antes de Jesus nascer, talvez não tenha sido assim tão simples. Eles não tinham ideia como o Messias iria aparecer. Eles estavam ali, tinham nas mãos as profecias, as predições de que o Messias viria, mas eles tinham uma ideia. E o que Jesus foi, quando Jesus se manifesta, não tinha nada a ver com a ideia que eles tinham. Foi totalmente diferente. Dizendo assim, para a gente pensar, talvez aqui na reflexão 1 nós vamos aprofundar um pouco mais nessa reflexão, mas pensar que a vinda de Jesus será um acontecimento tão sui generis, tão espetacularmente maravilhoso, que nossa mente não consegue perceber com detalhes. Mas ainda pensando na primeira vinda de Jesus, que surpreendeu a todo mundo, a gente coloca aí na introdução que sempre que lemos as profecias acerca da primeira vinda de Jesus Cristo, nossa mente logo identifica o cumprimento de cada uma dessas profecias, desses anunciamentos. Isso porque tudo que dele foi dito pelos profetas cumpriu-se exatamente como estava previsto, como a gente já ia colocando. Muitas foram as predições da sua primeira vinda, e elas se cumpriram. Por outro lado, as predições da sua segunda vinda são mais abundantes, elas têm mais referência e vêm se cumprindo ao longo da história. Tudo que Jesus falou, ou tudo que a palavra de Deus nos tem falado, que se relaciona com a segunda vinda de Jesus, muitas dessas coisas já aconteceram e certamente nós não percebemos. Como agora, nos nossos dias, é certo que nós estamos vivendo muito próximo da segunda vinda de Jesus. E coisas, fatos, ocorrências estão acontecendo, e é possível que a gente vai passando e não perceba. Não, as coisas sempre foram assim mesmo, e tal. É como disse Pedro, quando ele comenta sobre isso, ele diz, olha, as pessoas vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais morreram até agora, tudo está do mesmo jeito. Então, vão acontecendo as coisas e nós não vamos percebendo. Mas o fato é que a vinda de Jesus foi anunciada e muitas das coisas anunciadas ainda não se cumpriram. E embora a igreja evangélica de nossos dias tenha demonstrado crer na segunda vinda de Jesus, a impressão que fica é de uma certa falta de sintonia entre a pregação desse tema e o modo de viver essa fé. O texto que nós tomamos para fundamentar essa colocação, carta de Paulo a Timóteo, a segunda, no capítulo 4, e os versos 3 a 5, Paulo fala a Timóteo de uma maneira interessante, porque virá tempo, disse Paulo, em que não sofrerão a sã doutrina. Quer dizer, a doutrina e a volta de Jesus é uma doutrina bíblica, é um ensinamento bíblico, mas como isso tem sido anunciado por séculos, as pessoas vão desistindo delas e vão criando outras coisas. Aqui fala, vão sentir coceira no ouvido, quer dizer, vai incomodar as pessoas e elas vão abandonar isso. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Isso ele está dizendo assim, muitas das coisas que a palavra nos ensina, como ela tarda em acontecer ou como ela não acontece de maneira explícita, tão evidente, as pessoas vão criando teorias, vão criando narrativas, vão criando argumentos e abandona o enunciado da palavra de Deus. E Paulo diz mais, essas pessoas desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. A palavra fábula, ela denota uma narrativa criada a partir de fatos reais ou não. Mas nesse caso aqui, é a inspiração dos argumentos que se criam é sempre fundamentado na Bíblia, sempre fundamentado na palavra de Deus. Então as fábulas são criadas a partir de fatos reais, porque a palavra de Deus constitui os fatos reais. Só que cria fantasias, cria narrativas a respeito daquilo que a palavra nos ensina como devendo acontecer de uma certa forma, mas como não vem acontecendo, ao longo do tempo as pessoas criam as suas próprias fábulas, suas próprias doutrinas, as suas próprias verdades. Mas tu, disse Paulo a Timóteo, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio, Paulo está querendo dizer assim, tenha juízo, fale com coerência, seja coerente na palavra. E é isso, irmãos, que nós temos que procurar ser. A vinda de Jesus é uma realidade e a nossa pregação deve ser coerente com a realidade da palavra. Mas isto custa. Paulo diz a Timóteo, sofre as aflições. É aflitivo você pregar alguma coisa e você não vê essa coisa acontecer. E as pessoas vão duvidando disso. E você não tem como provar o contrário, demonstrar o contrário. Mas Paulo exorta a Timóteo, faze a obra de um evangelista, evangelize, cumpre o seu ministério. É isso, a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus é uma promessa. E nós devemos desenvolver a nossa fé, a nossa crença, a nossa pregação com base nessa promessa. Na reflexão 1 a gente vai apontar que até pode ser que a segunda vinda de Jesus seja um assunto meio adormecido dentro de muitos dos que creem que ele virá outra vez. Exatamente por isso. Como isso não acontece, nós vamos nos envolvendo, muitos dos crentes na palavra vão se envolvendo com outras questões, como se Jesus nunca voltasse. Aliás, nesse campo, há aquela afirmação que diz, olha, trabalhe como se Jesus viesse daqui a 100 anos, mas esteja preparado como se ele viesse ainda hoje. E dado o fato de termos anunciado que Jesus volta, mas ele não tendo voltado, então a gente inverte talvez. É impossível que a gente encontre pessoas que trabalhem como se Jesus voltasse hoje, e a gente fica totalmente imerso, mergulhado, fissurado no trabalho. Quanto ao preparo para a vinda de Jesus, a gente deixa para lá, é como se ele viesse daqui a 100 anos ainda, tem muito tempo para eu me preparar. Mas o fato é que Jesus tem a sua promessa de que ele volta, e como não voltou até agora, é possível que ao longo desses séculos muitas pessoas tenham vivido de forma desapercebida concernente ao preparo para essa realidade. E a gente acrescenta aí que isso porque esse é um fato por demais maravilhoso, impossível de ser decifrado pela mente humana. E outro detalhe importante é que ninguém sabe como será essa segunda vinda. Nós falamos que Jesus volta e essa é a nossa fé, crença e esperança. Entretanto,
Como será isso? Veja só o que a gente sugere para a gente pensar aqui. Imaginemos um episódio visto ao mesmo tempo e em tempo real por todas as nações do mundo. Pense agora aí, você que está ouvindo e refletindo. Se Jesus, por exemplo, ele chegasse agora, aqui é dia, é noite, esse momento que você está lendo, que está ouvindo, mas no mundo inteiro, o planeta todo vai ver Jesus voltar. E aí surge a pergunta para nós, mas o planeta não é redondo? Quando alguém está de um lado, não está oculto àqueles que estão do outro lado do planeta? Pois é, mas a vinda de Jesus vai ser simultânea, ao mesmo tempo. Ela vai ser uma visão a olho nu, não há uma gravação e nem uma imagem televisionada. Veja, em relação à visão, o planeta inteiro, ao mesmo tempo, vai ver Jesus e os seus anjos. Além da questão da visão, a audição também será perfeita para todos os homens do planeta inteiro. Jesus vai chamar e falar aos salvos numa língua única. E todos entenderão. Porque ele vem num momento só, para todo mundo. Portanto, ele vai se comunicar com uma língua só, no mesmo tempo. Uma multidão de anjos tocando seus instrumentos. E Jesus chamando os salvos espalhados por toda a terra em uma língua que todos os homens entenderão. Isso é o que Jesus deixa registrado, ele fala e registrado por Mateus no capítulo 24, que a gente cita aí. Olha que coisa espetacular que Jesus cita aí no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, versos 30 e 31. Olha só. Então, Jesus está dizendo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É isso, pelo que Jesus fala, é um evento único, visualizado pelo mundo inteiro ao mesmo tempo. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Algumas traduções vai dizer, ao invés de clamor, vai dizer clangor, que quer dizer um barulho muito forte, um som muito forte, um eco que todos vão poder ouvir. E esses anjos ajuntarão os escolhidos do Senhor nos quatro cantos da terra, quer dizer, em todos os lugares, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, isso é um espetáculo que a nossa mente não consegue compreender. Só quando isso acontecer, nós vamos compreender. Deixe-me retomar um pouco para fazer um paralelo com a primeira vinda de Jesus. Ele era esperado. Hoje ele é esperado de novo. Quando ele veio a primeira vez, as pessoas esperavam o Messias como um sujeito espetacular, um homem com um exército poderoso, alguém que seria governante no modelo que eles estavam acostumados a ver um governante. Entretanto, a gente sabe a frustração que foi para a geração dos judeus naquela época e para todos os homens, porque Jesus era um homem comum, bem comum do povo. A segunda vinda de Jesus deverá surpreender também a todos nós.
e surpreender no sentido de ser diferente de tudo que a gente possa imaginar. O fato é que isso está preparado por Deus e isso vai acontecer. Mas temos uma pequena noção em face da palavra, mas não exatamente a compreensão da dimensão de tudo quanto vai acontecer. E na sequência 1 a gente vai dizer que talvez foi em um dos momentos da vida coletiva dos discípulos do Senhor, dos piores momentos da vida de Jesus, que ele teve uma palavra para os seus discípulos. E nós estamos nos referindo aí ao capítulo, o que está registrado no capítulo 14 de João, versos 1 a 3. E por que Jesus falou isso? A gente menciona que talvez num dos piores momentos da vida dos discípulos. Porque eles haviam acabado de ouvir da mãe de dois de seus companheiros, Tiago e João, o pedido para que, quando Jesus estabelecesse o seu reino, eles continuavam imaginando que Jesus iria estabelecer o seu governo como os romanos eram o governo na época. E a mãe vai e diz: olha, eu vou pedir que o Senhor coloque cada um dos meus 2 filhos do seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo, quando o Senhor estiver assentado no seu reino. E aquilo incomodou os outros 10. E eles ficaram a pensar: mas escuta, será que eles estão postulando um posto de comando sobre nós? Afinal de contas, quem de nós será o maior? Serão eles? Ou nós teremos outros, algum de nós aqui, para ser o chefe nosso, que vai nos governar? E a gente até cita aí que, como eles eram em 10, talvez 10 candidatos também, todos queriam esse posto. E foi nessa discussão, nesse impasse, nessa angústia, nesse estado de amargura dos discípulos, que Jesus disse não, se aproximou deles e não façam isso. Não perturbem, não se perturbem. Eu vou continuar com vocês. Eu estou indo para o Pai, mas eu vou continuar com vocês. Eu vou mandar outro Consolador para cuidar de vocês durante os tempos que eu vou estar ausente. E o chefe de vocês não vai ser nenhum de vocês. Eu vou mandar um chefe para vocês, um Consolador. E ele vai ficar com vocês até que eu volte para levar vocês. Mas eu só vou voltar para levar vocês quando eu tiver preparado na casa do meu Pai lugar para todos vocês. E estou dizendo isso porque lá existe lugar para todos. E se não tivesse, eu falaria, mas não, lá tem lugar para todos. Fica no capítulo 14 de João ali registrada uma promessa explícita também de Jesus. Eu volto para o Pai, mas depois de ter preparado lugar, no cumprimento do tempo, eu virei outra vez. Portanto, a volta de Jesus é promessa que nós podemos ouvir saída dos seus próprios lábios. Na reflexão 2, a gente vai dizer que em outro momento coube ao apóstolo Paulo acalmar os sentimentos de uma certa congregação. Nós estamos nos referindo a Tessalônica. Lá em Tessalônica, a questão relacionada com a volta de Jesus, como certamente era um assunto que fazia parte das discussões e dos pensamentos de todas as demais congregações, mas em Tessalônica teve uma dificuldade muito grande lá. Ao que parece, existia, segundo se comenta, existia 2 correntes de pregações lá em Tessalônica. Uma corrente dizia que Jesus já havia vindo. Ele não voltaria de novo. Ele já tinha vindo, feito o que tinha que fazer, depois já tinha retornado e vida que segue. Mas uma outra corrente de pregadores
dizia que não, que Jesus viria por aqueles dias, na geração deles, Jesus haveria de voltar. Aí Paulo vai esclarecer aos irmãos, de fato, ele, em outras palavras, Paulo está dizendo assim aos irmãos, de fato Jesus volta, mas não vai ser assim. Algumas coisas vão acontecer ainda antes de Jesus voltar. Vai acontecer coisas extraordinárias e demora um tempo ainda para ele retornar. O pecado vai assolar a igreja, vai assolar o mundo ainda. Haverá um tempo de grandes dificuldades para a igreja do Senhor antes que Jesus retorne. No capítulo 2 da segunda carta, versos 1, 2 e 3, Paulo diz, irmãos, eu peço pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui nessa palavra de Paulo tem uma mensagem também, além da explícita, tem uma mensagem implícita, que é a mensagem da reunião dos santos com Jesus. Somente acontecerá quando Ele voltar, e não quando os nossos irmãos, santos irmãos, falecem. Quando Jesus voltar, Ele vai reunir todos os salvos, desde Adão até aqueles que estiverem vivos, quando Ele retornar. Nossa reunião com Ele. Eu quero falar com vocês sobre isso, disse Paulo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Quer dizer, o que vocês já aprenderam é o que vai acontecer. E vocês não se perturbem. Quer dizer, não fiquem confusos. Quer por espírito, quer dizer, se alguém chegar dizendo que teve uma revelação, etc. e tal, se não coincidir com aquilo que nós temos anunciado, não dê crédito. Quer por palavras, ou seja, pode vir alguém com uma capacidade discursiva, uma retórica muito forte, muito grande. Não se perturbem. Quer por epístola, ou seja, através de documento escrito, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Não. E aí no verso 3 ele vai dizer assim, de maneira nenhuma se enganem, porque Jesus não virá assim, Ele só virá depois que acontecer a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Homem do pecado e filho da perdição são referências ao pecado instrumentalizado através de ideologias, através de pregações que mundo afora iria acontecer, e isso a gente tem presenciado de forma muito explícita. Paulo então orienta aqueles irmãos, não, Jesus não retornou ainda, e Ele não retorna na nossa geração. Vão acontecer algumas coisas extraordinárias primeiro. Depois, na sequência 2, já a gente indo para o final, a gente diz que sobre a segunda vinda de Jesus, é importante observar que essa promessa não foi somente por pessoas que viveram depois que Jesus nasceu e viveu entre os homens. Essa promessa é antiga. O profeta Isaías vai dizer a respeito desse momento da segunda vinda de Jesus. Capítulo 25, por exemplo, versos 8 e 9, o profeta Isaías escreveu, quando Jesus vier, quer dizer, na segunda vinda dele, Ele aniquilará a morte para sempre. Na vinda de Jesus, os salvos não mais estarão sujeitos ao dano da morte. Ele enxugará dos olhos, aliás, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha, a humilhação, aquilo que
enfraquece o ser humano, quando ele diz: e tirará o opróbrio do seu povo, a vergonha de sobre o seu povo. O Senhor disse isso. E naquele dia, verso 9 do capítulo 25 de Isaías, se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Veja, nós estamos falando de séculos, uma palavra do profeta Isaías de séculos antes do primeiro advento de Jesus. E era uma palavra referente ao segundo advento, coisa que ainda não aconteceu. Nesse tempo, na vinda de Jesus, os justos superarão de vez a morte. A morte não mais terá domínio sobre eles. E a morte, inclusive, vai ser destruída depois do milênio, quando acontecer a segunda ressurreição. E então será aniquilada de vez a morte e o pecado e o seu autor. Quando então acontecerá a restauração de todas as coisas. O fato é que, quando Jesus vier, agora na segunda vinda, nós temos a ausência total do envelhecimento, do sofrimento, da dor, do choro e da morte. Os justos passarão para a eternidade sem mais ter o risco de experimentar qualquer sofrimento. É a promessa do Senhor, é a promessa da sua vinda. E nós concluímos aí com a reflexão 3, retomando parte do texto que nós tivemos, o nosso texto de ouro, Atos capítulo 1. E desse texto nós tomamos os versos 10 e 11, sobre a segunda vinda de Jesus, o texto que diz: quando os discípulos estavam olhando para o céu, esses dois varões vieram para dizer: esse Jesus que vocês estão vendo, ouviram que subiu, ele vai voltar. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós cremos. Esta é a nossa pregação. Esta é uma pequena amostra da segunda volta de Jesus em promessas que estão contidas na sua palavra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver a esperança de que Ele realmente voltará. E no seu retorno nós nos reuniremos com Ele. Essa é a sua promessa. Deus nos abençoe e nos faça crescer no conhecimento e no entendimento da sua palavra. Amém. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé.
Eu vejo avivamento quando o teu povo ora e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana.